Abra nossa mente em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na aula passada eu parei em Êxodo, capítulo 4, versículo 1 em diante. O número 4 da Escritura fala de oportunidade. Então, todas as vezes que nós vemos o número 4 na Escritura, está se referindo à oportunidade. Por exemplo, no Éden, no jardim no Éden, existiam 4 tipos de árvores. 1, 2, 3, 4. 4 tipos de árvores, boas para comer, boas para a vista, árvore da vida e a árvore do conhecimento. Então, Adão e Eva estavam cercados de oportunidade. Não eram 4 árvores que tinha lá, eram 4 tipos de árvores. Lá tinha muitas árvores, centenas de árvores. As únicas 2 árvores que eram uma só, era a da vida, que era uma, e a do conhecimento, que era uma. O resto tinha milhares de comer, milhares de vista. Então Adão e Eva, eles estavam cercados de oportunidade. No tabernáculo de Moisés, também nós vamos ver o número 4, o altar de bronze, a pia também de bronze, altar de bronze, a pia de bronze, e a tenda da congregação, dividida em 2 partes. O lugar santo, e aqui o santíssimo. 1, 2, 3, 4. Então, do mesmo jeito que o Éden era um cerco de oportunidade, no deserto o povo hebreu também estava cercado de oportunidade. Cercados de oportunidade. Agora no Novo Testamento, no Novo Testamento, lá em João, capítulo 11, vai falar da ressurreição do nosso amigo Lázaro. Mas não é o Lázaro lá, o terrível não, que correu lá na mata lá. É o outro Lázaro, amigo de Jesus. Você lembrou? Você lembrou do Lázaro? Verdade, né, cara? Mole, cara, como é que pode, né, um homem se esconder tanto tempo da polícia, né? A polícia inteira. Existiu. Então, mole, cara. Daí o pessoal falou que ele tinha pacto com o diabo lá, né? Que ele virava árvore, virava as coisas. Cara, o São Cipriano lá. É mesmo. Que ele lia o livro do São Cipriano, daí ele virava árvore, virava pedra. Por isso que a polícia não via, não encontrava ele. Não, mas o cara que é acostumado. Devia deixar vivo, né? Perguntar como é que ele O cara é conseguiu. mateiro. Deixar vivo, né? Devia deixar vivo pra perguntar como Devia perguntar, né? Mas os caras não queriam nem saber, eles já foram atrás dele pra matar mesmo. Teve raiva, né? Não era nem pra... fez raiva. Os caras procuravam, não achavam. Agora aparecendo Matou gente também, né? Matava, o pessoal entrava na casa lá da turma, matava a turma e saía do mar.
Ah, eu não sirvo para ficar no mato, não. O mato é cheio de pernilongo, carrapato. Tá louco. Deus me livre. Eu gosto. Você gosta de ficar no meio do mato? Nossa. Muito bem, João 11 é a ressurreição de Lázaro. Lázaro ele vai ser ressuscitado no quarto dia. Lázaro vai ser ressuscitado no quarto dia. Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro. Marta e Maria. Elas mandam uma carta para Jesus dizendo: Jesus, o seu amigo Lázaro, ele está doente. Vem aqui para poder curar ele. Jesus fica 2 dias onde ele já estava indo. Daí Lázaro morre. Daí Jesus chega. Marta e Maria diz: mas Jesus, se o Senhor tivesse chego antes, ele não tinha morrido. Então era como se ela estivesse falando para Jesus: Jesus, você chegou atrasado. Você não está vendo que o rapaz já morreu? E no quarto dia já cheirava mal. Ou seja, estava apodrecendo. O corpo daquele homem estava apodrecendo. Jesus disse para Marta assim: Marta, ele vai ressuscitar. Daí Marta disse para Jesus: mas eu sei que ele vai ressuscitar. Marta e Maria, eu sei. Depois, lá no fim de tudo, ele vai ressuscitar. Jesus disse: não, ele vai ressuscitar hoje, porque eu sou a ressurreição e a vida. Olha, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, sai para fora. Essa ordem, então, tinha um sepulcro aqui. Tinha uma grande pedra na frente do sepulcro. Lázaro estava com o corpo dele aqui, ó. O corpo dele estava no sepulcro. Mas a alma de Lázaro estava no Hades. A alma de Lázaro não estava no sepulcro. A alma dele estava no seio de Abraão. No seio de Abraão, dentro do Hades. E Jesus está aqui fora. Jesus está aqui. Jesus. Quando Jesus ele dá a ordem, Lázaro, sai para fora, essa ordem que Jesus deu, ela sai do mundo físico, ela entra no mundo espiritual e ela entra dentro do seio de Abraão. Porque era onde a alma de Lázaro estava, dentro do seio de Abraão. Quando Lázaro entrou no seio de Abraão, ele começou a pregar lá dentro. Porque todo mundo que estava lá dentro foi chegando perto de Lázaro, perguntando assim: Lázaro, como que é o cabelo dele? Lázaro, como que ele fala? Como que Jesus fala? Isaías foi perguntar para ele, porque Isaías falava de Jesus 700 anos antes. Jeremias foi perguntar para ele: e daí, Lázaro, como que é? Como que Jesus falava? Como que é o cabelo dele? Que cor que é a pele dele? E Lázaro foi pregando para eles que estavam dentro do seio de Abraão. Pregando, falando: os cabelos dele são assim, ele anda desse jeito, ele fala desse jeito. E todos lá no seio de Abraão ficavam impressionados em ouvir Lázaro falar, impressionados em ouvir Lázaro pregar. Porque Lázaro não pregou daquilo que ele ouviu falar, mas ele pregava daquilo que ele vivenciou. Aí a diferença. Ele pregou, mas ele pregava daquilo que ele via, daquilo que ele viu, que ele presenciou. Por isso que a pregação de Lázaro dentro do Hades foi uma pregação extraordinária. Só que chegou no quarto dia, Jesus deu a ordem. Ele disse: Lázaro, sai daí, sai para fora. Sai para fora da onde? Sai para fora do seio de Abraão, para entrar aqui nesse corpo e depois sair de dentro do sepulcro. Jesus disse: sai para fora. Abraão chega lá em Lázaro e diz: Lázaro, ó, Jesus está chamando você lá em cima. Não, mas eu estou aqui. Não, mas vai ter que voltar. A ordem dele é para que volte. Então pode voltar. A alma sai do Hades, a alma de Lázaro sai aqui do seio de Abraão, entra no corpo novamente. O espírito dele que estava com Deus, porque o nosso espírito volta para Deus. Eclesiastes 12, 7.
que o pó volte à terra e o espírito a Deus. Então o espírito de Lázaro também voltou. A alma voltou do Hades, o espírito voltou de Deus e o homem ressuscita. Ele sai tudo enfaixado, sabe? Jesus direto. Lázaro foi ressuscitado no quarto dia. Por quê? Porque ele ganhou uma nova oportunidade. Lázaro, ele não simboliza a igreja, viu, meus amigos? Lázaro, ele simboliza a nação de Israel. Lázaro simboliza a nação de Israel, não simboliza a igreja. A igreja, ela não vai ressuscitar ao quarto dia. A igreja vai ressuscitar ao terceiro dia. Ao terceiro dia a igreja ressuscita, não ao quarto. Posso apagar aqui, meus amados? Fala Deus, fala Deus. Vamos entrar no versículo 1 de Êxodo capítulo 4, para nós entendermos essa passagem. Ó. Êxodo capítulo 4, versículo 1, diz assim: E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Por que Moisés está falando isso? Porque lá no capítulo 3, nós vimos nas aulas passadas que a sarça ardente, o anjo que estava no meio da sarça, estava dando uma ordem para Moisés. Estava falando: Moisés, volta lá para o Egito para você tirar a nação hebreia de lá. Aí Moisés vai falar para o anjo: mas anjo, eles não vão acreditar em mim não, eles não crerão em mim, nem ouvirão minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor: o que há na tua mão? E ele disse: um cajado. E ele disse: lança-o na terra. E ele lançou na terra, e ele se tornou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Olha lá, fugiu da serpente. Nossa, olha isso. Aqui está a sarça. A sarça é a igreja. Da igreja. No meio da sarça existia um anjo. O anjo é o Cristo. Por causa desse anjo, a sarça pegava fogo, que é a igreja. A igreja só pega fogo se o anjo estiver no meio. Se o anjo não estiver no meio, a igreja não incendeia. A igreja não pega fogo, não tem jeito. Muito bem. Cristo, o anjo, a igreja, a sarça. Moisés estava diante de Atos, capítulo 2. Moisés estava diante do Pentecostes. Moisés estava de frente com o Pentecostes. Você vê? Moisés na frente da sarça. A sarça ardendo em fogo, mas a sarça não se consumia. O fogo que ardia não comia aquela sarça. Não ardia, não consumia aquela sarça. E o que é esse fogo? Se não é Pentecostes, o fogo do Pentecostes, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aí Moisés fala para a sarça. Moisés está aqui. Eles não vão acreditar em mim. E agora? A sarça fala para ele: o que você tem na mão? Moisés diz: eu tenho um cajado. Moisés, ele tinha um cajado na mão. O que o cajado significa? O cajado significa
autoridade e poder. O cajado significa a autoridade e o poder. A autoridade e o poder estavam na mão de Moisés. E ele não sabia. Ele estava falando com essa, como é que vai fazer? Como é que eles vão crer em mim? Mas como é que eles vão crer em você, rapaz? A autoridade e o poder está na sua mão. O anjo está falando para Moisés, Moisés, você não está entendendo, rapaz. A autoridade e o poder já foi dado para você. Está aí, na sua mão. O cajado. O cajado, ele tem duas partes. Ele é assim, ó. Aqui é arredondado, que vai no pescoço da ovelha. E aqui era uma lança. Uma lança. Então aqui era uma lança. Uma lança. E aqui era arredondado. Não tinha corte. Essa parte sem corte vai no pescoço da ovelha. A ovelha está saindo para lá. O que faz? Pega o cajado e puxa a ovelha. Com essa parte aqui, ó. Vai lá e puxa a ovelha. A ovelha está saindo do caminho. Vai com essa parte aqui, ó. Vai batendo nela um pouquinho assim para ela poder entrar no caminho de volta. Mas com essa parte não machuca e não mata. Hoje em dia os pastores estão virando assim, ó. Está batendo a lança nas ovelhas, por isso que as ovelhas estão morrendo tudo. Está machucando as ovelhas. O que fere mais do que as nossas palavras, meus amados? O que é pior? Uma facada no coração ou uma palavra maldita? Uma palavra mal falada, né? O que demora mais para cicatrizar, meus amados? Uma ferida no corpo ou uma ferida na alma? Ferida na alma demora muito mais para cicatrizar, ou às vezes nem cicatriza. Muitas vezes não cicatriza. O pessoal morre com a ferida na alma ali, exposta, machucando a pessoa por dentro. E as feridas na alma, elas são causadas pela língua, pela palavra, pelo cajado. Com a sua língua você traz as ovelhas perto de Jesus. E com a sua língua você afasta as ovelhas de Jesus. Com a sua língua você traz as ovelhas para perto do aprisco. E com a sua língua você fere as ovelhas. Mata as ovelhas. Depende qual lado você usa o cajado seu. Davi, quando vinha o leão, ele virava o cajado seu. Tirava a capinha, porque tinha uma capinha aqui, ó, de madeira. Tirava a capinha, ele via que tinha uma grande lança, uma grande espada naquele. Ele via lá, vem aqui o leão, tal. O leão vinha, ele matava o leão. Daí daqui a pouco vinha um urso, não tem problema o urso, matou o urso. Pequenas lutas, preparando Davi para uma grande luta. Matou um leão, depois ele matou um urso, depois ele matou Golias, de 3,5 metros de altura. Deus, ele não vai jogar a gente para matar um Golias de cara. Ele vai deixando a gente matar pequenas guerras, pequenas lutas. A gente vence essas pequenas lutas, aí vão chegando lutas maiores. A gente vai vencendo as maiores. Aí vai chegando maiores ainda. A gente vai vencendo maiores ainda. Mas o que eu preciso fazer para vencer, Gabriel? Olhar para Jesus. Se eu não olhar para Jesus, eu morro. Se eu não olhar para Jesus, eu morro. Eu não consigo ter vitória nas lutas. Não consigo. Primeira lutinha que vem, primeiro vento que vem, cai e não levanta mais. Não aguenta, não tem força. Muito bem. Então, Davi matou o Golias lá, o gigante, com o cajado. Moisés tinha um cajado na mão. Deus fala, Moisés, o que você tem na mão? Tem um cajado. Lança aí no chão. Moisés lança no chão o cajado. Quando ele joga no chão, aquele cajado se transforma em uma serpente. Olha isso. Serpente. A serpente
estava na mão de Moisés. Moisés simboliza o Cristo. E a serpente simboliza quem? Satã. É o cajado que manda no homem ou é o homem que manda no cajado? É o homem que manda no cajado. Ou seja, todo o poder, autoridade, tudo está nas mãos do Cristo. Tudo está nas mãos do Cristo. Aonde que está escrito isso? Colossenses 1:16. Vai dizer que todas as coisas estão na mão do Cristo. Quando ela vira a serpente, o cajado está significando o quê? Está simbolizando que Satã está na mão do Cristo. Todo poder e autoridade está na mão de Jesus. Inclusive o capeta. Inclusive o capeta. Não existe esse negócio do diabo lutando contra Deus. O diabo nunca lutou contra Deus. Nunca. Ele nunca lutou contra Deus. O diabo ele luta contra nós e contra os anjos. Qual que é o único ser, Gabriel, que luta contra Deus? Nós. Jacó foi o único ser na face de toda a existência que lutou contra Deus. Porque o poder de Deus é infinito. Se eu ponho um opositor a Deus, então eu estou limitando o poder de Deus. Ou estou igualando o poder do inimigo com o poder de Deus. Ah, mas e a rebelião no céu? Rebelião no céu é Apocalipse 12, do 7 ao 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam. Miguel. E batalhavam também o dragão e os seus anjos. O dragão é Satã. Jacó era o anjo, quando Jacó queria segurar o anjo, mas ele estava representando o quê? Lutar assim, você fala, não, ele queria ir junto, não, eu queria que ele ficasse ali. Ele queria a bênção dele. Ele queria a bênção dele. É, porque aquele anjo não era qualquer anjo. Era o anjo. E quem que é o anjo, meus amados irmãos? Então Jacó não estava lutando com qualquer anjo. Porque imagina se Jacó estivesse lutando com o arcanjo Gabriel. Se Zacarias falou, bem, como pode, eu sou velhinho, minha esposa é velhinha. O arcanjo Gabriel já mandou ele ficar mudo. Vai ficar mudo então. Imagina se fosse o arcanjo Gabriel. Dava um tapa lá em Jacó ia para lá na lua. Então não era qualquer anjo, era o próprio Cristo. Cristo não estava lutando de verdade com Jacó, porque o poder de Cristo é magnífico. Você dá um tapa assim, já vira poeira, menos do que poeira. Então o que significa isso? Significa o poder da persistência. Vou falar um segredo para vocês. Nós oramos a Deus, pedimos algo para Deus. Senhor, me dê uma bicicleta. Senhor, me dê uma bicicleta. Deus, ele tem poder para dar a bicicleta para você, não tem? Mas muitas vezes ele não dá na hora, porque ele quer ver você lutar. A bicicleta está aqui, ó. Deus está com a bicicleta na mão aqui, ó. Mas ele vê você querer lutar. Ele fala assim, eu não vou dar a bicicleta de graça para você não. Vai lutar. Pode lutar. Daí você luta. Como lutar? Lutar como? Trabalhando na obra de Deus. Orando, jejuando, vindo no culto, vindo na igreja. Quanto mais você luta, mais bênção vem para você. E agora é a pessoa preguiçosa que não luta. Vai dizer, então eu não vou lutar nada. Então não vai receber a bênção. Às vezes pode conquista de outro jeito. Mas conquista com o poder do suor. Tudo bem. Tudo bem. Se a pessoa trabalhar, ganhou por trabalhar circular, tudo bem. Mas agora, as bênçãos celestiais não é para qualquer um. As bênçãos celestiais é só para aquele que luta e persiste. Jacó ficou a noite inteira lutando. Cristo feriu ele ou não?
Cristo tocou na coxa dele para que ele mancasse. Por que ele foi mancando depois, né? Usou um cajado. Por que ele mancava? Porque Jacó ele estava falando de Cristo. Quando Cristo estava subindo ao Gólgota, ele também mancava. Ele estava com a cruz nas costas e ele andava assim, ó. Depois desse que mudou o nome dele para Israel. Isso, Israel. Jacó significa aquele que rouba, usurpador, porque Jacó era ruim mesmo. Jacó ele fez trâmite com a mãe dele para roubar a primogenitura do irmão dele, Esaú. O primogênito era Esaú. Mas daí Esaú era caçador, voltou da uma caça, morrendo de fome. Pior coisa que tem é você ficar morrendo de fome. Quando você fica morrendo de fome, você troca as bênçãos do Senhor por qualquer coisa. Pior coisa que tem é crente com fome. Só faz besteira. Crente com fome só faz besteira. E come porcaria também. Porque tá com fome? Você tá morrendo de fome. Eu jogo um pedaço de pão aqui pra você, velho aqui, você não vai querer nem saber. Você tá morrendo, ansiando. Eu vou comer esse pão velho aqui mesmo. Daí come e fica doente. O que é o pão velho? É a palavra não revelada de Deus. É o achismo. É história para boi dormir. A pessoa vai comendo pão velho. Pão velho uma hora fica doente mesmo e morre. Fala assim, cadê as ovelhas? Morreu tudo de fome. Mas por quê? Porque só tem pão velho. Só tem comida ruim. Só tem comida ruim? Como é que quer que o povo fique forte e só come comida ruim? Não. Igreja que vive de campanha é fast food. Campanha é igual fast food. O que acontece se eu comer fast food todo dia? Vou ficar doente, né? Fast food para vocês é McDonald's, comidas rápidas, lanche, pizza. Campanha é isso, enche a igreja e a comida é rápida, vai dando a palavra, traz o pregador, Deus vai abençoar, Deus vai fazer, a pessoa come aquilo ali, um alimento rápido. Só que se a pessoa viver de campanha em campanha, ela morre, se não tiver compromisso com Deus, real. Porque ninguém comendo fast food toda hora, todo dia, aguenta ficar de pé. Não aguenta ficar de pé. Vocês devem conhecer pessoas que vivem em campanha, mas vivem com a vida tudo ruim. Mas vivem na campanha. Mas nada dá certo. Por quê? Porque não está comendo alimento sólido, que é o compromisso com a palavra. Não está tendo. Então, Jacó fica a noite inteira lutando com o anjo. O anjo dava um empurrão em Jacó caía. Pronto. Daí eu vou de novo. Dá um empurrão nele. Igual os pais aí, brincando com os filhos. Lógico que você é muito mais forte do que o seu filho. Se você quiser matar ele, você mata. Numa lutinha, brincadeira de lutinha com ele, você pode matar ele, não pode? Você é muito maior, muito mais forte. Mas você vai matar o seu filho? Seu filho vem brigar de lutinha com você vai matar ele. Não, Cristo não ia matar Jacó. Cristo só dava um empurrãozinho nele, ele caía, rolava, depois vinha de novo, dava um empurrãozinho. Daí chega no dia, o raiar do dia. Jacó já devia estar cansado. Mas ele era persistente, ele falou, você não vai sair daqui, enquanto não me abençoar. Você não vai sair daqui. Cristo, Daí chegou o final da luta. Cristo tocou na coxa dele. Quando tocou na coxa dele, aquele toque de Cristo deixa ele ferido, a coxa. Feriu a coxa. Ele anda mancando. Por que ele andava mancando? Para ele nunca esquecer da luta que ele teve com Cristo. Cristo ele estava dizendo, se eu quisesse matar, você eu matava. Mas eu não matei. Mas eu deixo você mancando. O que isso significa? Jesus, quando ele subiu ao Gólgota, com a cruz nas costas, ele andava mancando, porque existia uma corrente no pescoço de Jesus. O soldado amarrava uma corrente no pescoço do crucificado e a outra parte da corrente ele enrolava na mão. E ele ia andando assim, e dando puxão assim, igual puxando cachorro. Para que existia a corrente? A multidão, o crucificado, ele não tem nada para perder.
o que ele podia fazer? Jogar a cruz no chão e sair correndo no meio da multidão. Ah, eu não tenho nada para perder mesmo, já estou quase morrendo. Você acha que eu vou ser crucificado? Deus me livre, eu vou sair correndo daqui. Então, para os crucificados não correrem, amarrava uma corrente no pescoço deles, ia puxando a corrente e a outra no braço do soldado. O soldado ia andando e fazendo assim. Jesus, ele foi andando mancando também. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Jacó estava dizendo, eu piso, eu manco, como Cristo vai mancar lá na frente. Lá na frente ele vai mancar. Persistência. Porque as coisas do reino só são ganhadas com persistência. Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Diz: ora, o reino dos céus é conquistado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Então, o reino de Deus, ele é conquistado à força. Não é sem força, é com força. E os que usam de violência, não é violência contra o irmão ou irmã, é violência contra si mesmo e contra o diabo. Essa é a violência. Está aqui, ó, Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até hoje. O reino dos céus é conquistado à força, e os que usam de violência são condenados. A persistência. Aí Moisés joga o cajado no chão. O que significa jogar o cajado no chão? Ele joga a serpente no chão. Porque Satã foi lançado ao chão. Está lá em Apocalipse 12, do 7 ao 9. E Ezequiel 28, 18. Está aqui. Satanás foi lançado ao chão. Aquela serpente estava dizendo, eu sou mais astuto do que Satã. Se a serpente, que é o diabo, é astuta, eu sou muito mais. Cristo, né? Não o ser humano. O ser humano não é nada perto do diabo. Nada. Nós não somos nada mesmo. Nada. Cristo é que ganha de Satã. Cristo. Falei isso ontem na aula também. Falei assim, meus amados, nunca pense que você é mais esperto do que o diabo. Não é. Nunca pense que você é mais inteligente do que o diabo. Porque não é. Quem é mais esperto e mais inteligente do que o diabo é Jesus Cristo. Ele sim. Agora nós não. O diabo, ele vê você indo na igreja, ele só fica olhando só. Você acha que está abafando, né? Eu estou abafando, estou indo na igreja, estou tendo compromisso com Deus. O diabo só está olhando assim, ó. Deixa eu ver onde ele vai cair. Deixa eu ver. Deixa eu ver como ele se comporta. Deixa eu colocar uma coisinha para atrapalhar ele. Peraí. Daí coloca a coisinha, a pessoa já começa a desanimar. Ah, não está acontecendo do jeito que eu queria. Não é as coisas, não é bem assim, não é bem assim. O diabo dá razão. Falou assim, eu sabia. Sabia que não ia durar muito tempo. Onde está escrito isso? Vamos ler. Ezequiel 28 e 3. Ezequiel 28, 3. É na morte lá que fala mostradinho, viu? Já aquilo lá é bonitinho, né? Não, faz desse jeito aí, que você está falando. É. Fica sentado só vendo. Só fica olhando. Só fica olhando. Observando o seu comportamento. E é interessante aquele negócio mostradinho lá, porque o símbolo daquilo lá é a morte, né? Daí o pessoal põe na moto aquilo lá. O que eles estão trazendo para cima de si? Colocando moto? O desenho da morte? Eles colocam, tem um monte de adesivo agora, reluzente até. É uma febre colocar na moto agora, mostradinho na moto.
Principalmente aqueles caras que empinam a moto. Rapaz, eles estão selando aquele objeto com a morte. Eles estão dizendo que a morte está me acompanhando. Nem moto mesmo. Lógico, olha o que você está colocando, igual camiseta. A pessoa põe camiseta de morte. O que a pessoa está trazendo para cima de si? É a morte. Você tem tatuagem de morte? Eu não. Nada referente à morte? Caramba. Ah, só caramba. Então. Pessoas que fazem tatuagem referente à morte, o próprio Exu da morte acompanha essa pessoa. Porque a pessoa fez um pacto com ele. Ah, mas eu não fiz pacto nenhum, eu não fui no terreiro de macumba, não. Não, você fez ele no seu braço, ou na sua perna, ou no seu corpo. Se você fez ele no seu corpo, então é uma legalidade que você está dando para ele. Tanto ele quanto essa outra que é carranca, né? Que são demônios. Traz legalidade para esses espíritos destruir a vida da pessoa mesmo. E destrói com tudo. Tem uma. Destrói mesmo, acaba Bicha com lá, tudo. né? Então. Isso, que é japonesa, né? Isso. Demônio japonês, né? É, Mulher, né? É Alguma coisa desse jeito. O que você está trazendo para cima de você? Você está dizendo, eu tenho um pacto com esse bicho aqui, ó. Se eu tenho ele na minha pele, para sempre, então eu tenho um pacto com ele. E na hora da tatuagem, mexe com o seu sangue, porque fura você. Fura. Então é pacto de sangue aí por cima. Tem um vídeo na internet que é um padre exorcista muito velho, muito conhecido. Ele estava dizendo que nos exorcismos dele, as pessoas manifestadas, porque padre, eles só vão pegar exorcismos péssimos mesmo. Então, a igreja não vai, por exemplo, você manifesta um demônio aqui, a igreja não vai ter nem aí para você. Ela só vai atentar em mandar um padre exorcista. Não é todos os padres que são exorcistas, é alguns só que são exorcistas. Só vai mandar o exorcista se o caso for péssimo, do péssimo mesmo. Chega lá, a pessoa está tudo se rasgada, a pessoa está igual um filme de terror mesmo. É nesses casos que a igreja católica manda o exorcista. Nesses casos. Então ele dizia que as pessoas, quando está manifestada lá demônio, ele falava com o demônio mexia assim com a unha, ele tentava arrancar a tatuagem que a pessoa tinha na pele, manifestado. Ele arrancava, daí o padre perguntou, mas por que você quer arrancar isso daí da pele? Porque ele falou assim, isso aqui é o que me mantém aqui dentro. Isso aqui é o que me mantém aqui. Ele tentava arrancar assim, ó. É muito sério. E depois que ela aceitou Jesus? Ah não, depois que aceitou Jesus, daí quebra toda a maldição, quebra tudo. O sangue de Jesus veio lá. O cara já tá preocupado, já aí, rapaz, e agora não, pode ficar em paz. Depois que aceitou Jesus, o sangue veio e limpa todo o pecado. Limpa tudo, não tem mais nada. Ezequiel 28:3 está escrito, eis que tu és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que lhe possa ser escondido. Cara, mas se também não vigiar, mesmo com o Espírito Santo, a pessoa pode também ser possessa. Possessa pode. Ah, você falou uma coisa importante. Vou pegar assim. Você tem tatuagem, Ed? Tem também? Tem. Nossa, mas todo mundo tem tatuagem. Mas nada em mim. Você não tem? Não. Ah, então. Figuras que eu não tenho, não. Tem? A minha mãe tem no Louco, aí. A Maria. Não, você tem, eu tô vendo daqui, ó, um pedacinho. É o nome do meu esposo. Mas não tenha vergonha dessa Tem coisa. aqui no peito, tem nas costas. Oi? Não tenha vergonha dessas tatuagens. Não tenha vergonha. Se usa isso, eu já falei pra ele, usa isso para chegar em lugares que outras pessoas não chegam. Ah, é verdade. Por exemplo, eu não tenho tatuagem nenhuma, eu não vou conseguir evangelizar, por exemplo, lá no morro, lá na biqueira, vai todo mundo cheio de tatuagem lá, todo mundo, eu chego lá com a minha cara, Foi você que os caras nem vai querer me ouvir, rapaz, esse cara aí não tá com nada, rapaz, não tem tatuagem, não tem nada, magrinho desse jeito. Aquela de comprar aquela de renda. É. Põe
Põe aquele paninho, né? Aquele paninho, né? Mas pessoas tatuadas é mais fácil. Por exemplo, ele chega lá com as tatuagens, eles já vão olhar. Nossa, o cara viveu o que eu viveu. Esse é o nosso papel. Ele passou o que eu estou passando. Ele sabe o que eu estou Ele passando. trouxe uma palavra. Sabe? Então eles vão ficar. Então o que eu ia dizer? Que pessoas com tatuagem têm um corpo espiritual mais aberto do que pessoas sem. Então, por exemplo, tem um demônio aqui, em pé. E daí tem ele e a senhora. Sem crer em Deus, o demônio vai escolher ele. Por causa das marcas. A Bíblia ela não proíbe fazer tatuagem. Não. Só existe uma proibição na Escritura que está lá no livro de Levítico, que é referente a mortos. A Bíblia diz: não façais marcas em vocês, imitando os outros povos que fazem para reverenciar gente morta. Então no Novo Testamento não tem proibição direta. Mas não é porque não está proibido que eu vou fazer. No Novo Testamento também não está proibido que eu não posso usar cocaína, não está escrito que eu não posso fumar maconha, não está escrito. Mas não precisa estar escrito, eu já sei já que eu não posso, porque o Espírito Santo já traz isso para mim. As leis do Novo Testamento são, eu tenho um pouco de dúvida, qual que são as novas leis? As novas leis do Novo Testamento, por exemplo, para a gente seguir. Não é mais aquela lá, 613. Não. As novas são a lei da São graça. essas aqui, ó. Êxodo, capítulo 20, Isso, a partir do 3, que vai falar dos 10 mandamentos. as leis do Novo, na verdade, os quando é 10 mudado. mandamentos. É mais ou menos as leis, por exemplo, do nosso pensamento, por exemplo, por dentro, porque é o Espírito Santo que está dentro. Isso. Hoje, nós não seguimos mais a lei do Antigo Testamento. Porque hoje nós seguimos os mandamentos, que são 10 mandamentos. E Jesus ainda resumiu em 2. Jesus pegou e disse: eu digo que os mandamentos agora é 2. Amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas e o próximo de Deus. E é muito difícil. E quando a pessoa não se ama? Porque tem pessoas que não gostam de si mesmo. Tem pessoas que não gostam de si mesmo. A pessoa não se ama. Quando a pessoa não se ama, ela também não tem capacidade de amar o próximo. É muito triste. E a maioria das pessoas que não se amam a si mesmas são pessoas bonitas, pessoas de alto potencial, inteligentes, tudo. Tudo é o pensamento, né? A pessoa fica: não sou nada, não gosto de mim, não gosto do meu corpo, não gosto do jeito que eu falo, não gosto do jeito que eu ando, não gosto de nada. Eu tinha uma namorada que era assim. Ele era bonita pra caramba, muito linda, muito linda, muito linda, muito linda. E ela não enxergava o quanto bonita ela era. Falava assim: você não tem noção do quanto bonita você é. E ela era bonita, né? Parecia uma modelo. E ela não enxergava isso. Como é que pode? Ela era branca, os olhos claros, assim, bonita mesmo, cabelão. Ó, ela só não era mais bonita que eu. Eu já passei por uma fase assim, quando eu morava com a mãe do meu filho, casava ser uma morena bonita, eu achava assim, e eu achava que era tão feio perto dela, porque era baixinho, gordo. Ai, como eu sou tão feio, horroroso, eu não dava valor em mim mesmo. Não, você não é horroroso, não, você é lindinho. Ó. Mas você acaba E com esse colocando terninho aquilo no na seu sua aí, você mente. fica mais lindinho ainda. Oi? A gente acaba colocando aquilo na mente. É o mal que põe. Eles têm que revestir a armadura de Deus. E sabe onde que o diabo está soprando mais isso ainda, hoje em dia? Nas crianças, nos jovens. Você vai nas escolas, os jovens tudo perdido, tudo se corta. Por que você se corta? Eu me corto porque eu tenho que me punir. Mas punir do quê? É verdade. Os desenhos já estão mostrando Eu isso. tinha uma amiga que era assim, ela chegava na escola com um bruxo de frio, se cortou já. É? Por que que faz Corta a isso? cara, que não fiz. Credo, olha, não dá esse conselho não. Então você vê, ó, a pessoa se corta com gilete, faz bulimia. O que é bulimia? Bulimia é vomitar. É pessoas que comem. Daí não quer engordar.
Daí vai lá no banheiro, come, normal. Daí vai no banheiro, vomita tudo. Ai, que coisa horrorosa, coisa feia. A pessoa fica parecendo uma caveira. Por quê? Porque o Exu caveira está dominando aquela vida. Quando o demônio está dominando uma vida, a pessoa se torna igual a esse demônio. Igual. Mas essas crianças só estão ao redor, né? Ele está ao redor, mas algumas estão dentro. Nossa, Porque Elas ainda não aceitam Jesus? isso. Sim. No ventre, a criança já pode ficar endemoniada. O diabo ele pode possuir o ventre da pessoa. Mostra para mim na Bíblia, mostra. Jesus, ele estava na frente de um homem, se eu não me engano, ele era cego e mudo. Alguma coisa assim. Os discípulos disseram para Jesus: quem pecou? Foi ele ou foi os pais para que ele nascesse assim? Ah, eu já ouvi falar isso. Os discípulos vão dizer: quem que pecou? Foi ele ou foi os pais? Então o pecado causa isso, para que ele nascesse assim. Então os pecados dos pais também influenciam no feto. Qual tipo de pecado? Uma pergunta que não é casado? Também. Tudo que é pecado influencia no feto, na criança. Briga, humilhação. tudo. A criança cresce revoltada. Regulado da maldição hereditária também. Maldição hereditária, essa é a palavra. Isso é maldição hereditária, maldição de sangue, que é a hereditária. Então, ó, no ventre, a criança já pode ser dominada por isso. Por exemplo, a criança nasce homossexual. Ela realmente nasce homossexual. Por quê? Porque esse espírito já pegou a criança no ventre da mãe. Então a criança já nasce com o desejo pela pessoa do mesmo sexo. E a pessoa não entende. Tem muita gente dentro da igreja que tem esses desejos, esses anseios. São pessoas afeminadas. Você já deve ter se deparado com alguém assim. A pessoa é homem, mas fala de um jeito afeminado. É homem, mas fala de um jeitinho meio afeminadinho, tem um jeitinho mais delicadinho. Se não quebrar essa maldição, rapaz, tem. Deixa eu fazer uma pergunta, não tem nada a ver com você, mas tipo, você vai e faz uma oração para uma pessoa. Você faz uma oração. Olha a que eu ia perguntar onde que está a sua filha. Ixi, Fala. Uma oração, você pode. Só de você fazer uma oração, você já pode quebrar uma coisa que vem lá dentro do seu pai. Não é tão simples assim não. Tipo uma maldição. Uma maldição que vem lá do seu pai, do seu avô. Você pode Não quebrar. é, você pode quebrar, lógico, Jesus vai quebrar. Sim. Mas não é simplesmente com uma oraçãozinha não, de 3, 4 segundos. Você vai quebrar, não. É um processo. Seu pai bebia. Não, por exemplo, seu avô bebia. Sim. Seu pai bebia. Aí você começou a beber também. Daí você encontrou Jesus. Largou a bebida. Mas aquele espírito ainda acompanha você. Mas eu aceitei Jesus. Mas você renunciou no seu passado? Você quebrou as maldições do passado? Você pediu para o seu líder orar por você de libertação? Ah, mas eu não preciso de libertação. Não estou preso por nada. Ué, como é que você vai saber se não está preso? Então, muita gente não desenvolve. Por exemplo, o avô era miserável, morava na miséria. O pai também é miserável, nunca conseguiu nada na vida. O filho também não consegue nada. Por mais que trabalhe, por mais que se esforce, eu já vi isso. Por mais que se esforce, não consegue nada. Fica na mesmo nível que o pai. Quer dizer, o pai tinha uma bicicleta e um botijão de gás. O filho também tem uma bicicleta velha e um botijão de gás. Por mais que trabalhe, por mais que se esforce, não sai daquilo ali. Porque existe uma barreira. Aí eu vou comprar um carro. Compro um carro, quebra. Volta para a bicicleta. Quando eu vou comprar uma bicicleta, eu vou comprar uma moto. Compro uma moto, bate a moto, volta para a bicicleta. Até que a pessoa desiste, fala assim, é assim mesmo, minha vida é assim mesmo. Meu pai foi assim, eu sou assim e meu filho vai ser assim também. Não. Mas aí, no caso, quase parecido,
Ele teria que quebrar. Você teria que pedir oração para quebrar. Eu pedi, não, Foi isso, né? e Deus vai revelar para aquela pessoa que está orando. Não é sinal de procurar. Não. Não é sinal Se de você procurar. sabe, e o Espírito Santo de Deus falou para você Você tem que pedir. que tem algo na sua vida de maldição hereditária, precisa ser quebrado. Sabe por que eu estou fazendo a pergunta? Esse dia eu estava conversando com o irmão ali, ele é, não sei se ele é o Fernando. Aí ele estava ali falando umas palavras, umas coisas para mim dentro da Bíblia, daí eu levantei já chorando assim, sabe, sentindo chorando. Aí eu fui dar um abraço nele, ele pegou, pôs a mão na cabeça, começou a orar assim e falou: Deus está quebrando uma maldição que veio lá do seu pai que maldiçoou. Aí, antes de eu falar aí, Então, é por isso que eu estou perguntando, porque ele falou assim. Valeu. pronto, tá certo. Tá Ele certo. Opa, lógico que valeu. foi uma maldição que você deram. Filho nenhum seu vai prosperar na vida. Falou, Deus está quebrando hoje. E daqui para frente você não começa a contar mais moeda, começa a contar nota. Opa! Porque você está falando, eu trabalhava, não estou querendo falar que sou melhor que ninguém, quem sou, mas eu sempre também ganhava bem no semana, ganhava 700, 800, o dinheiro entrava, fazia isso aqui, ó, só pagava a conta e segunda-feira ia trabalhar com arroz, não, mas não, é isso mesmo. Sumia, mas sumia mesmo, mas sumia mais rápido. Assim mesmo. Não é mesmo? Não, mas sumia mais rápido que uma bala. Eu não conheço meu pai. Não conheço. Meu pai abandonou eu e minha mãe quando eu tinha 2 meses. 2. Então eu não conheço ele, nunca falei com ele, não tenho, nem sei quem que é. Eu só tenho uma foto no casamento só. Então, quando eu aprendi isso aqui, eu fui orar a Deus. Falei, Senhor, eu não conheço meu pai. Boa pessoa ele não é, porque abandonado minha mãe, então boa pessoa ele já não é, né? Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quebro na minha vida toda a maldição hereditária. Tudo aquilo que veio daquele homem, o Alexandre, eu falei, tem que falar o nome. Se estava no avô, fala o nome do avô também. Tudo que está, eu falei, tudo que está no Alexandre, meu pai, isso não vem para mim, eu quebro agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu pai engravidou minha mãe com 20 anos. Eu estou com 22. Se eu não tivesse quebrado essa maldição, eu com 20 anos também teria engravidado um menino. Porque eu ia seguir a linha. E também teria abandonado ela também. Eu vi. Tá vendo? Com 20 anos. Não é exatamente assim? Abandonou e abandonou o filho. Abandonou a minha mãe. Algumas vezes é na mesma idade. Na mesma idade que o pai teve filho, o filho tem filho. Por quê? Por quê? Porque é algo que acarreta, é algo que vai pegando as gerações. Por exemplo, vou pegar 3 gerações aqui. Jessé, Davi e Salomão. Eles eram homens de Deus. Jessé era um homem de Deus, respeitadíssimo na nação. Davi era um homem de Deus? Homem de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. E Salomão também era homem de Deus. Mas eles tinham uma maldição dentro de si. Qual? De cair com mulher. Eles adulteravam. Jessé caiu com uma mulher chamada Naás. Ele pulou a cerca com Naás. Nasceu Davi, fruto de adultério. Depois Davi era casado, ele vai cometer adultério com Betseba. E Salomão, com 1001. Davi caiu com uma, Jessé caiu com uma, e Salomão caiu com 1001. 1001. Daí você pergunta assim, professor, mas maldições hereditárias, só passa por sangue? Não. Vou pegar 2 aqui. Samuel e Eli. Eli e Samuel. Samuel não era filho de Eli. Era filho de Eucana. Mas só que Samuel foi entregue para Eli, o sacerdote. Eli tinha 2 filhos, Ofni e o Finéias. Não prestava esses 2 aqui, não prestavam. Eles faziam prostituições na frente da arca. Eles levavam prostitutas na frente da arca, fazer feiura na frente da arca. Os filhos de Eli, do sacerdote Eli. Samuel vai ter 2 filhos também, Joel e Abias. Os 2 filhos de Samuel. Os 2 filhos de Samuel também não prestavam. Mas eles caíram na ganância. Você vê, ele teve 2 filhos também. E os 2 também não prestavam. Porque a paternidade de Eli estava sobre Samuel. Paternidade, mesmo não tendo sangue, mas a paternidade estava ali.
estava debaixo dele. Então, meus amados, isso é muito sério, porque às vezes a pessoa não desenvolve, não entende. Isso é contínuo, né? A gente tem que ter essa oração continuamente, porque tá ali, porque eu sei por mim mesmo. Eu comecei a fumar, meu pai fumava, eu tinha noite, certa idade eu comecei a fumar. Claro, se a gente não se orar, não se investir, acaba caindo. Cai, opa. Poxa. Cair as tentações. Porque tá aí, ó. Tá fácil. Tá onde? Tá aqui, ó. Tá dentro de você. Dentro de você. Eu já bebida, droga, essas coisas, graças a Deus, nunca gostei. Mas também não podia ver uma mulher, para ser cachorro sem dono. Aí, Um dia minha mulher. Já é Lembrar isso um... aí, né? Ela tem que orar pro Júnior também. Pra Deus. meus amados, Deus ele quer que nós avancemos. E para avançar, precisa ter esse conhecimento. Às vezes a pessoa não sabe nem isso aí. E não avança. E não entende. Não tem conhecimento. Mas eu estou na igreja. Por que eu estou na igreja e as coisas não andam? Ou por que eu estou na igreja e as coisas só apertam? De vez de aliviar, não alivia nada, só aperta. Vai perdendo tudo. Por quê? Ou por que tem gente que vira crente e perde tudo? Você perde tudo. Eu ganhava mais quando eu não era crente, quando eu não servia Jesus. Quando eu servia Jesus estava mais fácil. Agora que eu sirvo Jesus está mais difícil. O que é isso? É o diabo apertando você voltar para trás. A minha proposta é isso mesmo, que eu ia perder tudo. Eu sabia que eu estava entrando para perder, mas para ganhar Cristo, né? E é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Você vê, a mulher encurvada. Jesus vai curar a mulher encurvada. A mulher tinha 18 anos que ela era encurvada, assim, ó. O capeta ficava nas costas dela, travava ela assim, ó. Ela era tão encurvada que os historiadores dizem que a cabeça dela ficava entre as pernas. De tão encurvada que ela era. Eu não consigo fazer isso aqui. Mas ela era tão encurvada e ela tinha 18 anos, ela era assim, encurvada. E ela andava assim, ó. Encurvada. Daí Jesus estava ensinando a palavra dentro da sinagoga no sábado. E a mulher estava lá, ouvindo a palavra, encurvada. Até que Jesus olha para a mulher e diz: mulher, estais livres da tua enfermidade. A mulher só escuta, porque ela não viu Jesus. Como é que ela ia ver Jesus se ela não conseguia levantar a cabeça? Ela não viu, mas ela ouviu. Daí Jesus chegou nela e tocou nela assim, ó. Quando Jesus tocou nela, ela endireitou. Quando Jesus tocou nela, ela endireitou. Então, o que isso significa? Significa 18 anos de sofrimento daquela mulher. Olhando para baixo. O que é isso? O que a gente aprende? Aprende que o diabo ele quer que nós olhemos para baixo. Porque quem fica olhando para baixo não consegue olhar para o alvo, para as coisas que ainda estão para chegar. O diabo ele aperta a sua cabeça para você ficar assim, ó. Passado, olha o que eu fiz errado no passado. Não devia ter feito. Você só fica olhando para lá. Olha minha vida, estou tão triste, estou tão angustiado. Olha, sua cabeça só fica para baixo. É assim que o diabo quer. Você fica olhando para baixo, você não olhar para frente. Você fica olhando para frente, você recebe as coisas que ainda estão chegando para você de bênção e vitória. Então, meus amados, isso é para todos nós. O diabo ele sopra na cabeça de todo mundo. Porque todos nós erramos. Eu também errei. Eu tenho erros do passado meu que me atormentam até hoje. E se eu não estiver olhando para Jesus Cristo, esses tormentos me fazem parar. Você pode ser quem for. Pode ser teólogo, pode ser professor, pode ser o bispo, pode ser quem for. Se você não dominar a sua cabecinha, você cai. Tem hora que a gente está parado assim e vem aquele pensamento, né, ruim. O que a gente precisa fazer nessa hora? Repreender agora. Se eu não quero saber, eu ponho um louvor. Eu quero louvor, eu quero. Eu tô sozinho assim. Não quero saber. Não quero Não tem saber. nada a ver, né? Queima. Ó, sai pra lá, sai, já passou, já acabou, já não quero saber nada. Agora eu só quero. A mente fica ali, né? A mente, o capeta tenta fazer você olhar para baixo para você não enxergar as vitórias que tem lá na frente. E não enxergar as vitórias que você já conquistou. Porque às vezes a pessoa já tem muita coisa na mão e não enxerga. Não enxerga. Não enxerga as bênçãos que Deus já tem dado,
no dia a dia. Porque o capeta quer que a pessoa fique encurvada no chão. O que eles falam assim, que quando a bênção da gente está chegando, o inimigo se levanta nas coisas, mas Deus também não faz um silêncio as coisas? Faz também, isso mesmo. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está fazendo nada. Não é porque Deus está quietinho, às vezes você fica orando a Deus, Deus não dá resposta, não dá resposta, não dá resposta. Você espera que o profeta diga, eis que te digo, tal. Muitas vezes a sua resposta não vem da maneira que você quer. É só você prestar atenção no dia a dia, que no dia a dia a resposta já vem. É um passarinho que voa dali, é uma pessoa que chega e fala assim. Um detalhe simples, depois a gente às vezes passa... É um detalhe simples, Nossa, estava na minha frente, eu nem prestei atenção. A resposta de Deus está na nossa frente, mas muitas vezes nós não enxergamos. A gente fala, Deus não falou, mas Deus falou. É nós que não conseguimos ouvir. Às vezes fala um hino, né? Num hino, Uma palavra. numa experiência. Cortar essa conversa, esse irmão que eu sempre fico falando com ele, ele falou, se você entender que é Deus falando com você, ele vai falar uma palavra dentro da Bíblia na hora que o irmão estiver pregando. E o que você falou, eu meio assim ainda não entendo, eu nem de tanto ouvido, eu sei que depois ele falou para mim, você ouviu a palavra lá? Aí, ó. Vem, Você vê, é por causa da distração. As pessoas não dizem, os dias estão se abreviando, mas o dia continua sendo 24 horas. Nunca mudou 24 horas. Mas então, por que parece que os dias estão abreviando? Porque as distrações estão aumentando. As distrações. Antigamente, na roça, não tinha distração nenhuma. O cara trabalhava, chegava em casa, não tinha televisão, não tinha celular, TikTok, YouTube, não tinha nada. Então o tempo demorava mais, por quê? Porque a distração era menor. Agora a distração é grande. Se eu pego meu celular aqui e ponho no TikTok aqui, eu estou agora aqui, eu fico aqui só meia hora, uma hora, que é só... Nem vejo nada. Passou uma hora, você vê. As distrações aumentam. Verdade. Tem esse negócio do áudio, né? Que botou pra acelerar. Pra gente Ainda bem. pressa, Daqui 2 vezes. 2 vezes. Aí sei coisa que a cabeça tem. Porque alguém tá falando com alguém, você não tem paciência, que a pessoa fala, ó, isso que é ruim. Porque demora. E na igreja? Na igreja. Pô, mas que demora. Demora. Ué, mas demora? Vou falar um segredinho para vocês. Todas as vezes que vocês verem que o culto está demorando, as coisas estão meio ruins, o problema não está na igreja, o problema está conosco. Eu já sei isso mesmo. Muitas vezes a gente vai na igreja, ai que frio o culto hoje, foi frio. No culto hoje não foi frio, eu sei que está frio. É verdade. Não tem nada frio. Às vezes é ruim mesmo, a palavra é ruim mesmo. Porque às vezes sobe alguém lá, pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus ainda fala uma palavra de misericórdia para quem está ouvindo. Porque Deus usou até a mula para falar com Balaão. Deus usou até a mula. Então, meus amados, as distrações. Agora vamos ler o versículo 4. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e toma pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou. E ela se transformou em um cajado em sua mão. Ó, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí, agora ó outra maravilha que Deus vai fazer com Moisés, no 6. E disse mais o Senhor: põe agora a mão no seu peito. Ele pôs. E ele pôs a mão no seu peito, e quando tirou, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E ele disse: põe de novo a mão no peito. E ele novamente pôs a mão no peito. E quando tirou do peito, eis que se tornaram como outra carne. Aí Deus falou assim: está achando pouco a cobra virar, o cajado virar cobra, depois virar cajado? Põe a mão no peito. Aí ele pôs. Daí ele tirou, na hora que ele tirou, a mão estava leprosa, doente. E daí Deus falou: põe a mão de novo.
Está normal. Deus estava falando, o poder da cura e da doença está na minha mão. Eu curo e ponho doença do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Deus está dizendo, tudo está nas minhas mãos, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Tá vendo? Deus não põe doença em ninguém. Aí. Mas não é para maltratar a pessoa, matar a pessoa. É para que a glória de Deus seja manifesta. Tanto que naquela passagem mesmo que eu citei antes, que os discípulos perguntam, quem pecou, ele ou os pais? Jesus vai dizer, não foi ele, não foi os pais. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifesta. Mas concorda com isso pelo amor ou pela dor? Como se fosse o que você disse, que tem pessoas que vão mais fácil para a igreja, né? Procura Cristo. Tem outras pessoas que parece que tem que ser feridas e elas... E é difícil, porque eu fui andando na rua e fui vendo, tem pessoas que não... É terrível, você tenta, você pode encontrar com ela 30 vezes, passa mês e a mente dela não parece que... Não quer. Não quer, parece que ela não quer, que ela aceita aquilo que ela quer ser daquele jeito, não quer. Deus, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, ele não vai pegar uma pessoa sem a pessoa querer. Sem a pessoa querer, ele não vai fazer isso. Mas as circunstâncias, 99,9% das pessoas só chegam na igreja na dor. Que é com problema, com dificuldade, com doença. Aí vai para a igreja. E quando está tudo bem? Aí não vai, porque não precisa, né? Por que eu vou na igreja? Está tudo bem? Eu tenho uma filha que mora aqui, né, nessa rua. Ela fala, o que eu vou fazer na igreja? Escutar falatório? Bateção? Ai, quero ver da senhora ali, não está com nada. Pronto. Pra quê? Eu fico dentro de casa, eu oro. Pronto. Eu oro sentada, eu oro Você deitada. vê, ou as Deus pessoas está me falam, ouvindo. Ela falou, Deus está ouvindo mesmo. ah, tá, então Deus está. Eu não estou com o bicho, Porque não Deus, tô. ele disse assim, Deus, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Eu acho que ela está certa. Então, meus amados, tem pessoas que não querem mesmo ser transformadas. Tem pessoas que não querem ter a vida mudada. A Se história. conforme com aquela vida que ela tem. Ela trabalha, tem o dinheiro dela. Pronto. Fica na sujeira daquele jeito, né? E depois que pega um câncer, depois que pega uma doença aí, daí vai correr para a igreja. Já ela tem diabetes, autismo. Olha lá, já tem doença. Já tem bastante. E daí? Mas mesmo assim as pessoas, tem gente que não vai também. Não vai. Morre, É? Horroroso, né? rancor, mágoa. Isso é o teste. Isso tem que ser tirado do nosso coração. Se a gente não vigiar, o passarinho mau, ele lança a má semente na nossa cabecinha. Então, se a gente não vigiar, o mal ele vem e ele sopra na nossa mente a má semente, que é a semente do medo, da angústia, da discussão, da discórdia. Ele vai lançando as más sementes. E se a gente não arrancar essa semente da cabeça, ela cresce, vira uma planta e aí fica bem mais difícil de ser tirada. É bem mais fácil de ser tirado enquanto não cresceu. Quando crescer, aí fica muito, muito, muito mais difícil de ser arrancado, porque aí cria raiz. Então Deus, ele estava falando com Moisés e mostrando para Moisés que todo o poder estava na mão dele, na mão de Deus. Olha lá, Deus transformou o cajado em cobra, depois Deus fez a mão de Moisés ficar leprosa, depois curada. Então o que isso significa? Significa que o anjo do Senhor estava mostrando para Moisés que o poder e a autoridade estava na mão de Deus. Deus, ele faz o que ele quer e na hora que ele quer. Esse versículo aí é bom, é uma coisa de libertação, né? Muito bom, muito bom. Fonte de libertação. Assim, tá vendo? Aí. Agora, o que é? Vamos ver amanhã. Vamos ver amanhã. Amanhã começa. Amanhã vai começar? Então, é dever de vocês
que aprenderam o correto, que são líderes, a exercer o papel correto da cura e libertação. Chega uma pessoa aqui na igreja, amanhã, por exemplo, está aqui no culto, chega uma pessoa doente aqui, cheia de dor. Ai, que dor. O que você vai fazer? Quer ser curado? Quer ser curado, rapaz? Vou orar por você agora. Eu vou orar por você agora e Deus vai curar você. Está ouvindo bem? Pessoal, tem que falar convicção, crendo no que está fazendo. Nem você crê, a pessoa vai olhar, pô, mas nem se o cara crê no que está falando. Daí o que você vai fazer? Em nome de Jesus, você que está aí, ó, pondo dor nessa pessoa, pode sair daí. Quanto mais você vai fazendo, mais unção você vai ganhando. Então, quanto mais unção você vai ganhando, mais experiência você vai ganhando. Você vai fazendo, tá? Você não está xingando a pessoa, vocês já viram orar para as pessoas. Parece que eu estou xingando a pessoa, mas não estou xingando a pessoa. Eu estou falando com o mal que está ali dentro. Não é a pessoa, é o mal que está ali. O mal. Então, daí manifestou o demônio, manda o demônio embora, pega o lixo, manda embora, pronto, a pessoa sai alegria, sai feliz da vida. Pronto. E a obra é feita e todo mundo fica alegre, feliz da vida. Muito bem. Agora o versículo 9. E acontecerá que, se eles não crerem também nesses 2 sinais, nem derem ouvidos, nem derem ouvidos, 2 sinais, nem derem ouvido à tua voz, então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. Deus falou assim, eles não estão crendo não? Não, então vai lá tirar a água do rio. Vai lá ele tirar a água do rio. Joga na terra seca. Ele ia jogar na terra seca a água que ele pegou e se transformaria em sangue. Sangue. Mas sangue de quem, Gabriel? Sangue dos hebreus. Os hebreus, eles ficaram 430 anos escravizados. 130. Quem que levou os hebreus lá para a terra do Egito? O nosso amigo José. José levou o seu pai, Jacó, levou Jacó e os irmãos. Levou Jacó, levou os irmãos para morar no Egito. Porque José estava governando o Egito. Só que aí que está. Deus, ele não queria que José governasse no Egito. Deus, ele queria que José governasse no meio do povo dele. Que ele governasse na casa dele. Quando ele tinha os sonhos que mostrava, era dele? Isso. Fazia ele contava com os irmãos, ele mais alterado, né? Isso. Os irmãos já não gostavam dele. Os irmãos não gostavam dele. Não gostavam. Olha o simbolismo. José simboliza o Cristo. Os irmãos de Cristo é a nação de Israel. Olha aí que foi a pregação de José. Ó. O José simboliza o Cristo. A capa colorida que Jacó deu para José significa as nações. Cada cor da capa era uma nação que o Cristo governaria, era a igreja. Vermelho, amarelo, rosa, roxo. Então, a capa colorida é as nações, que Cristo governaria sobre as nações. As nações estavam sobre José. Ó, para pregar em culto de missões, culto de missões, as nações estavam nas costas de José. As nações. Então, os irmãos não gostavam. Aí os irmãos fizeram tramóia. Fizeram um buraco no chão e jogaram José dentro do buraco. Igual a nação de Israel que jogou o Cristo dentro da cova.
dentro do Os buraco. irmãos de Davi também faziam assim com ele, né? O irmão Davi está lá no Salmo 69. Salmo 69. As maldades que os irmãos de Davi faziam com Davi. Jogaram Davi na lama, jogou José na cama. Aí o que eles fizeram? Bom, aqui é a capa, aqui a capa. Aqui está a capa. As nações, a capa é a nação. Bom, o que a gente vai fazer? A gente jogou ele lá no buraco. Depois eles venderam José. Venderam José, os errantes. E agora? Eles mataram o animal. E jogaram o sangue do animal na capa de José. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Mas aquele sangue, quando caiu naquela roupa colorida, eles estavam resgatando o próprio irmão. Porque o sangue de Jesus resgatou as nações. O sangue de Jesus resgatou a igreja. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Calma, está escrito isso. Vamos ler para encerrar. Hebreus 10 e 10. Está aqui, ó. Em Hebreus 10 e 10. Nós vamos ver que o sangue de Jesus Cristo nos resgatou dos pecados. O sangue. Então, quando aquele sangue tocou na veste colorida, é o sangue de Cristo caindo sobre a igreja, caindo sobre as nações e resgatando essa igreja, resgatando essas nações. Para ele. Hebreus 10, 10. Quem que faz o favor de ler para nós? Na qual vontade de Deus? Ó, quem ler vai ganhar Um ponto. Ó, hoje eu olhei lá no grupo, lá fora da pizza, Você viu? deu uma água na boca, falei, Senhor, que isso seja uma profecia, seja algo profético, seja algo profético. Bom, talvez eu orei pouco. Eu tenho que orar mais. Vai orando mais. Mas vamos comer churrasco, né? Opa, Lora, aí, eu só estou esperando. Então, Eu já encheu, rapaz, encheu de água até o bico lá. cheio de água, tudo. Até o bico. Nossa. E vai ter E eu não pus uma gota de água naquele lago, hein? E vai o peixinho, você não tem nenhum lá. Ficou um pouco lá na lama. Nossa, mas é pesado, muita lama. Eu e a minha mãe entramos lá na lama. Até minha mãe entrou lá. Com o balde lá, pegando na cabeça. Na manha, que isso? Não tô lembrando. Daí lá naquela ladeira, rapaz, é pesado. Você pega e joga. E não acaba nunca. Parece que quanto mais lama você tira, mais lama sai. E aquela água que você bate a pá, é fácil você fazer buraco na terra seca. Porque é seco, então você bate e não vem água na sua cara. E você tirar quando verte água, você arranca um pedaço, começa a borbulhar. Um lugar mais baixo. Como faz Então, onde a saída de água, você tem que fazer uma valeta mais funda para toda a água se economizar lá. E você consegue trabalhar aqui. mole? É difícil. Daí você vai tirando onde vai ficar, Ó. vai tudo para lá. Terrível. Fiz várias lagoas. Agora imagina o povo hebreu, 430 anos no meio da lama lá. A lama. Só na vanguinha, assim, pra você ir jogar. Eu essa manguinha pra tenho lá. uma vanga lá. Tem uma quadradona, assim. Aí, show de bola. Hebreus 10 e 10 está escrito: na qual vontade de Deus temos sido santificados pela oblação. Oblação é a parte sólida do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Hebreus 10 e 10. Aquela veste lá é uma túnica, não? Era uma capa. Uma capa, né? Então, na qual vontade de Deus fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Bom, na aula que vem nós vamos aprender a entrar sobre as pragas do Egito. Foram 10 pragas. 10 pragas.
Então, na aula que vem, a gente vai aprender por que foram 10 pragas e o que cada praga significa. Na época de José foi 10 também? 10 o quê? Que José, que ele sonhou lá, falou pro 7 anos. revelou. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 espigas cheias e 7 espigas feias. São 7 anos de bonança e 7 anos de escassez, que o Egito passou mesmo. José ele tinha o dom de interpretação de sonhos. Os sonhos, sabia que os sonhos eles são uma janela espiritual? Muitas vezes o que sonhamos é uma revelação de algo espiritual para a nossa vida. Eu queria falar isso no comecinho, mas como você citou de novo, acho que eu vou falar. Eu sei que eu tava ali fora e esse igreja tava pegando fogo, sabe? Aí. Estranho, mas cheguei com E vai pegar Nossa, fogo. isso aqui. E daí o evangelismo aí? Dessa? Veio bastante gente? Aí, que legal. Um rato botou todo mundo para correr. Quem? Um rato botou todo mundo para correr. Que é isso? Aí é quem estava fora correndo.